Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana, então, é sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não separeis o que Deus uniu. Esse capítulo, ele traz esclarecimentos específicos sobre 2 pontos. O primeiro é sobre o casamento, a constituição, né, essa questão do matrimônio, e também esclarecimentos voltados à questão do divórcio. Esse, como curiosidade desse capítulo, esse é um dos capítulos mais curtos do Evangelho e também, curiosamente, ele não tem as instruções dos Espíritos que todos os demais capítulos possuem. Para iniciarmos a nossa reflexão, é importante a gente compreender, né, que das instituições sociais, a que mais teve progresso na vida humana, na sociedade da vida humana, é o casamento. E quem pensa que o casamento é algo simples, que o casamento é algo fácil, incorre em erro. O casamento, ele é algo complexo, ele é algo profundo. Por quê? Porque nós somos pessoas que nós nos autodesconhecemos. Cada um de nós tem individualidades que se desconhece. Cada um de nós tem pontos que se ignora. E assim, somos seres que se desconhecem totalmente. Podemos, então, refletir que casamento ele é um algo a mais, além do que simplesmente uma simples união. Ele prevê ali um contato com momentos bons do outro, um contato com momentos difíceis e uma socialização desses momentos. Há muitas reações que nós desconhecemos em nós mesmos. Há particularidades no nosso mundo íntimo, reações que nós desconhecemos que temos. E talvez nunca pensamos que vamos ter, a ponto de que elas podem acontecer em algum minuto. Do nada pode explodir alguma questão, eu posso desabafar algo que talvez antes eu nunca pensei que eu iria fazer. Há particularidades no nosso mundo interior que nós desconhecemos. Há reações que nós nem fazemos ideias que vamos tê-las. Por isso, a importância de termos seriedade em compartilhar esses momentos com o próximo. Esse outro, ele é uma pessoa importante na nossa caminhada, porque ele deve saber compreender, assim como eu também devo saber compreender quando ele manifesta algo. Então, imaginem que eu, né, uma pessoa, desconheço pontos em mim e também vou me unir a uma outra pessoa que talvez se desconhece, que talvez e provavelmente tenha pontos nela que ela não conhece. Logo, somos pessoas que se desconhecem totalmente, se conhece superficialmente, de uma maneira relativa, né? Às vezes eu só conheço o outro, mas não profundamente, e já digo que eu o conheço. E a partir dali, a gente toma a decisão de fazer uma união. Todas as dificuldades podem ser contornadas à medida que a gente tem aquela boa vontade, à medida que a gente se deixa levar pelos sentimentos de carinho, de afetividade, de amorosidade para com o próximo. À medida que a gente consegue olhar para o outro e ver o outro também como um ponto de melhoria, um ponto, uma pessoa que precisa de apoio, e nós olharmos com carinho para isso, nós vamos conseguindo superar as adversidades que no dia a dia acontece, superar os momentos difíceis, os obstáculos que a vida a dois também manifesta e tem.
Assim, nós vamos tornando essa união, esse casamento, um momento agradável, uma relação agradável. Nos tornamos pessoas que nós nos autoconhecermos melhor, assim como o outro passa a se conhecer melhor. Cultivamos aí uma relação melhor e assim passamos a ser a melhor esposa, o melhor esposo, formamos um casal perfeito. Lamentavelmente, nem sempre isso ocorre. Uma vez que na união, muitas vezes num casamento, nós olhamos para o outro buscando ser servido pelo outro, buscando que o outro tenha virtudes para conosco. Muitas vezes olhamos para o outro com certa expectativa numa relação. E aí vemos que ocorre um auto-engano, pois é uma crença, é um engano realmente nós pensarmos que o outro vai se melhorar só porque ele casou conosco. O outro pode se melhorar se ele tiver consciência e se ele realmente tiver consciência de que ele precisa melhorar. Não é nós que vamos fazer o outro mudar se ele não tiver a consciência dessa mudança. É muito comum ouvirmos os homens dizer: eu busco a moça perfeita para a moça dos meus sonhos para um casamento. Porém, não imaginam eles ser o rapaz perfeito para aquele relacionamento. Da mesma forma, verifica-se as moças dizendo: eu busco um homem encantado, aquele o príncipe que vem num cavalo branco. Entretanto, não se imaginam elas ser a moça perfeita para aquela relação. Isso porque também somos seres imperfeitos. Temos que considerar que o outro é imperfeito como nós. Podemos abrir uma abertura para o diálogo dentro de uma relação. Buscarmos dizer como nos sentimos, falarmos ao outro como nós reagimos, como nós nos sentimos com aquilo que ele faz e com aquilo que ele diz. Entretanto, nós não temos o poder de controlar no outro aquilo que ele fala e que ele diz. Aquilo que o outro faz e diz tem a ver com a legitimidade da ação dele. Nós não temos o poder de mudar ou de interferir naquela voz que parte do coração do outro. Aquilo está na livre expressão, no livre-arbítrio dele para conosco. Assim como nós também temos numa relação a nossa voz e o nosso poder de conversar, de abrir aquele relacionamento para uma conversa mais profunda, para uma conversa mais séria. Nós não podemos afirmar que o outro me feriu. Entretanto, somos nós que nos ferimos com aquilo que o outro fez na relação. Somos nós que nos ofendemos com aquilo que ele fala, com aquilo que ele diz, da forma como ele age. E aí nós temos o poder de transformar aquilo, de buscar o diálogo, de buscar conversar sobre o que está ocorrendo. Aquilo que ele faz e o que ele diz, só ele tem condições de transformar. Aquilo que eu falo e que eu digo, é eu que consigo transformar. E aí é a importância. Nós, se a gente só faz a reação, se a gente só reclama por aquilo que o outro faz, nós estamos apenas sendo eco, nós apenas estamos reagindo. E nós somos os senhores da nossa vida. Nós somos os senhores dos nossos sentimentos, das nossas ações e dos nossos pensamentos, mesmo numa relação a dois. Nós temos a nossa individualidade ali. Então, é importante que manifestemos quando há alguma questão que queremos esclarecer. Tem uma frase de Carl Jung. Carl Jung é um psiquiatra que ele fala, em alguns dos seus escritos, ele fala muito sobre relacionamento, sobre a questão do matrimônio. E ele coloca que ele diz assim: devemos buscar o amor
em sua mais bela expressão. Por isso, devemos abrir mão de termos o controle da vida do outro. Busquemos o amor em sua mais bela expressão. Por isso, devemos abrir mão de ter o controle da vida do outro. Esse psiquiatra, ele faz uma pergunta, né? Qual é o contrário de amor? Às vezes a gente pode pensar que é ódio, é a indiferença, e ele propõe uma resposta diferente. Ele diz que o contrário de amor é a gente ter o poder. A partir do momento que eu tenho poder, o controle do outro, a gente deixa o outro sem a livre manifestação dele. E não há nada pior para uma pessoa dela estar presa, dela estar afogada numa relação. Nós devemos deixar ela livre. E por isso ele faz essa analogia do poder, né? Muitas vezes nós queremos ter o poder sobre o outro numa relação para que ele fique próximo de nós. E muitas vezes, tendo poder sobre o outro, a gente distancia ele de nós. Quanto mais nós abrirmos, né, espaço para a livre manifestação do outro, talvez mais próximo de nós ele possa estar. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que versa sobre o seguinte: o que seria da vida social sem o casamento? E aí a resposta é a seguinte: haveria um retrocesso, o ser humano voltaria à vida dos irracionais. Então, mostrando o quanto importante é a gente ter realmente esse ato matrimonial, a gente ter o casamento. O casamento em si, ele é um ato de seriedade. Ele vem para nós evoluirmos cada qual moralmente, mas também evoluirmos de forma planetária, né? Evoluirmos como casal, uma vez que a partir dali nós podemos criar uma célula, né, familiar, termos filhos e darmos sequência na evolução humana. Então, o casamento tem um significado bem importante para os seres humanos. Quando há a união de duas pessoas, não passa só a ter uma. Quando há o casamento, continua ainda se tendo um ser e o outro ser. É importante respeitar os espaços de cada cônjuge numa relação. Cada um de nós tem questionamentos, tem aflições íntimas, tem angústias particulares, e ter um momento para refletir individualmente é importante. Nesse momento, não adianta o outro querer participar. Esse é um momento íntimo, que cada um tem que fazer individualmente. Não adianta o outro querer forçar alguma coisa, porque não é do outro aquele sentimento. E respeitar e identificar isso é importante. Vemos então, irmãos, o quanto Deus coloca para nós essa questão da relação conjugal como um ato sério, um ato importante, um compromisso que temos com o coração do outro, que devemos ter respeito e honrar aquele outro à medida que ele nos aceita. Então, o matrimônio tem todo esse significado maior. Da mesma forma como a gente fala no matrimônio, nós podemos também refletir sobre o divórcio. O divórcio, será que ele é contrário às leis divinas? Então, irmãos, o divórcio, ele vem com o objetivo de separar aquilo que já está separado. O divórcio, ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que ele vem corrigir um ato que o homem fez erroneamente. Sabemos que Deus é amor. E aonde não existir amor naquela relação, aonde existir talvez a questão do sofrimento, a questão de alguma angústia envolvida ali, talvez não é mais interessante aquela relação seguir. E aí se tem o divórcio como uma das opções. Então, irmãos, esse capítulo 22, ele traz reflexões bem profundas com relação a esses dois temas.
Quem tiver mais interesse, convido a fazer a leitura nesse capítulo, porque é bem interessante, assim, cada vez que a gente lê uma outra frase, a gente reflete bastante sobre a nossa sociedade e a nossa vida no nosso cotidiano como um todo. Espero ter contribuído com a reflexão de vocês nesta noite. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos com Deus e que assim seja.